Oh Espírito Santo de Deus, nós agradecemos a Tua manifestação em nosso meio, Jesus. Te agradecemos a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. A nossa súplica essa noite é para que a Tua palavra possa penetrar dentro dos nossos corações. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser inundados pela Tua graça esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode fazer barulho para Jesus aí? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Eu acredito que nós vamos falar bem rápido aqui essa noite, porque eu acredito que quem vai ministrar no seu coração é o Espírito Santo de Deus, amém? Queridos, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a minha filhinha, ela nasceu no dia 13, pode abaixar o retorno um pouquinho aqui, por favor. Nasceu no dia 13 desse mês, né? E nós estávamos muito felizes, muito empolgados para o nascimento dela, tudo preparado. Minha esposa tinha feito um enxoval e preparou uma malinha, primeira troca, segunda troca, até a 10ª troca, tudo certinho. Preparou, fez vídeo. O Pedrinho, nem sei, eu vi o Pedrinho aqui hoje, ele foi lá no hospital, filmou, porque nós estávamos preparando tudo para receber ela. O quartinho já estava pronto. E aí nós estávamos lá e de repente ela nasceu, aquela emoção. Ela foi trazida ali perto da Lari, e ali eu fiquei ali junto, tiramos algumas fotos rápidas, né? Levei ela no vidro, a minha mãe estava lá com a minha sogra, e aí depois levei ela, a médica pegou ela, e aí foi fazer todo ali o processo que eles costumam fazer. E aí uma enfermeira chegou e falou: olha, você precisa sair agora, porque a gente vai acabar de preparar a mãe, vai preparar a neném, daqui a pouquinho a gente sobe com os dois. E aí, beleza, né? Tinha acontecido isso com o Cauã, fui lá na salinha de espera, e ali eu fiquei meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, quase 2 horas. Aí eu voltei lá na cirurgia, lá no centro cirúrgico, bati na porta, aí eu estava preocupado já. Aí de repente, a moça falou: olha, você não pode ficar aqui. Aí eu falei: mas o que está acontecendo? Né, por que a minha filhinha não subiu? O que aconteceu? É alguma coisa com a minha esposa? E aí, de repente veio uma outra médica de lá falar comigo. Ela falou assim: não, sabe o que aconteceu? Ela estava ali na incubadora, prontinha ali, tudo, nasceu bem, com sinais vitais perfeitos. De repente, ela começou a ficar roxa, ela começou a ter uma queda nos batimentos cardíacos dela. E aí, nós colocamos ela na incubadora, precisamos ligar o oxigênio, e aí mesmo assim ela está tendo oscilações cardíacas. Aí eu falei: meu Deus, né? E aí você fala assim, você fica aquela bomba, você não sabe o que está acontecendo. Aí você pergunta assim, achando que você vai ter uma resposta que você quer ouvir. Aí eu falei: mas e aí? Nesses casos, às vezes o que acontece? Não, nesses casos a gente vai examinar. Se for algum problema cardíaco mesmo, talvez ela precise fazer uma cirurgia. Aí eu olhei para a cara da médica assim, eu falei: mas como que é feita essa cirurgia? Não, é aquela que abre aqui. Aí eu olhei e falei: Jesus, minha filha é desse tamanho, fazer um corte na metade dela? E aí, sabe quando parece que tudo que você fez, tudo que você preparou, parece que começa a sumir, começa a desaparecer. E aí a Lari estava lá,
E aí a médica falou, você pode falar com a sua esposa? Eu falei, mas e aí, cadê ela? Não, é que a gente está sem vaga aqui, eu estou vendo se a gente tem vaga na UTI da Santa Casa. Eu falei, mas aí minha esposa fica aqui e a neném na outra hospital? Isso, mas vamos ver o que a gente já consegue. Enfim, para resumir, que não é esse o foco da mensagem, aconteceu, conseguiram uma vaga lá. Naquele dia ela ficou usando o oxigênio da UTI adulta e depois levaram ela lá para a UTI de bebê. E aí a Lari ali sem saber o que estava acontecendo, aí eu cheguei, e é bom a gente dar boas notícias, não é verdade? Mas a gente dar más notícias não é bom, principalmente para quem você ama. Aí a Lari olhou para mim e falou assim, amor, cadê a nossa bebê? Aí eu falei assim, então linda, ela precisou ir para a UTI, né? Aí ela ficou olhando para minha cara, por quê? Falei, então, expliquei mais ou menos o que eu estava entendendo. Para resumir a história, ela ficou, acho que 9 dias na UTI, deu um probleminha no coração dela, está sendo investigado ainda. Aí, às vezes, algumas pessoas falam que isso pode estar associado a algum tipo de síndrome, e aí você começa a ficar desesperado. Você fala, Deus, mas a minha filha... Mas aconteceu algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração nesses dias sobre a graça. Sabe, eu já escutei várias pregações sobre graça, de vários pregadores, e a graça por si só, nós não conseguimos definir ela de uma forma exata. Por quê? Porque tudo que Jesus faz, tudo que o Espírito Santo faz, não tem como a gente colocar isso de uma forma metódica. Porque Deus faz tudo da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então não tem como a gente conseguir explicar de uma forma exata. Então já escutei várias pregações sobre graça, algumas muito boas, outras que não deu para entender nada do que era graça. Mas o Espírito Santo, Ele me mostrou na prática o que é graça. E eu acredito que Ele vai trabalhar isso no coração de cada um de vocês. Amém? Quero ler um texto com vocês, de Hebreus capítulo 4, do verso 13 a seguir. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça. Queridos, olha que interessante, pode deixar esse último verso aqui. Olha que interessante, quando nós olhamos aqui, nós olhamos assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. E eu acabei de iniciar conversando com vocês que a graça, é difícil nós encontrarmos uma definição exata para ela. Vocês podem procurar na internet, vocês vão escutar sobre o mesmo assunto de várias formas diferentes, sem conseguir ter uma conclusão clara, uma clareza exata do que é. Mas aqui o texto diz, aproximem-se do trono da graça. Aproximem-se do trono da graça. E aí ele fala, com toda a confiança. Então aqui nós conseguimos aprender um princípio, que tudo que na Bíblia não é de uma forma exata, nós não precisamos entender, mas nós precisamos confiar. No que diz respeito à graça de Deus, mais vale a sua confiança do que o seu entendimento, porque por mais que você tenha entendimento, nunca vai ser exato, e o entendimento sem a confiança não vale nada. E o texto continua, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento do quê? Quantos aqui já passaram por alguma situação de necessidade, qualquer uma que seja?
Quantos de vocês já passaram na família, na sua vida própria, nos estudos, no relacionamento, no dinheiro? Eu acredito que todos vocês são seres humanos, assim como eu. Então todos nós passamos por algum tipo de necessidade. E o interessante é que Deus fala, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, esse texto começou a falar muito comigo nesses últimos dias, depois do que eu passei. Por quê? Porque às vezes nós temos muitos títulos, às vezes as pessoas não enxergam na gente uma outra pessoa, um outro ser humano, mas enxerga diversos títulos. E nesse momento, nesses dias, eu peguei alguns dias, tinha que ficar levando a Lari para a UTI, ela tinha feito cesárea, então ela não podia dirigir, ela estava com um ponto, e em paralelo a tudo isso, nós temos o Cauã, de 2 anos, que não entende nada. Então ele também queria atenção, ele queria saber o que estava acontecendo no entendimento dele. E aí, nesse meio termo eu comecei a receber várias ligações, porque eu não queria expor isso, porque às vezes as pessoas, como muitas pessoas me conhecem, a procura das pessoas é mais uma curiosidade do que realmente um sentimento afetivo. Elas querem saber o que está acontecendo por curiosidade, mas não por um afeto, ou às vezes nem por se importar tanto, mas porque eu quero saber o que está acontecendo. Então, por uns 2 ou 3 dias nós conseguimos aí segurar mais com a galera mais próxima, mais íntima. E aí, de repente, uma outra moça ficou sabendo e jogou num grupo de oração e jogou no outro grupo. Enfim, teve um dia que eu acordei, meu celular estava com quase 1000 mensagens. E eu falei, Jesus. E aí eu comecei a ir todos os dias lá ver a bebê. E você chegava lá, você não pode pegar, tem que passar álcool, aí às vezes você pode encostar na mão pelo buraquinho da incubadora, às vezes você não pode. E aí você olhava e você não sabia se ia viver ou não. Você não conseguia saber se ia viver ou não. E aí, nesse momento a gente começa a se esquecer da fé que nós professamos. E agora eu estou falando para vocês como pessoa. E aí, a Lari falou assim, amor, tem que passar no hospital, no mercado para comprar uns lanchinhos para o Cauã, porque amanhã na escola ele precisa, porque a gente não foi no mercado, a gente ia depois, e aí faz 3 dias nós não fomos. E aí eu fui com o Cauãzinho no mercado esses dias, para ele brincar, e eu olhava ele brincando, e ao mesmo tempo que eu olhava ele brincando, eu lembrava na Lara, na UTI, no oxigênio. E aí eu olhava ele feliz, brincando, e olhava ela. E aí, eu tinha que ficar feliz com ele, porque ele é meu filho também. E ao mesmo tempo triste, e ao mesmo tempo feliz, e ao mesmo tempo triste. É um sentimento que eu acredito que quem não tiver 2 filhos, não tem como você ser exato na explicação. Assim como nós falamos de graça. E aí, passaram os dias, e aí detectaram esse probleminha no coração, e aí olha, vamos observar, talvez feche, talvez não feche, se não fechar, precisa fazer uma cirurgia, mas vamos fazer alguns outros exames, enfim, ela foi conseguindo se estabilizar, dentro das limitaçõezinhas dela, e aí ela conseguiu respirar, e aí ela começou a fazer fisioterapia, para aprender ali, mamar sozinha, e ali ela conseguiu. E aí ficamos mais 2 ou 3 dias na UTI e saímos de lá. E aí nós começamos a ter um momento de alegria. Mas no dia que ela saiu do oxigênio, já foi, meu Deus, você entende que a sua filha respira. Porque no momento em que ela precisa de um auxílio de aparelho, você sabe que se aquele aparelho não estivesse ali, logo ela não estaria viva. Então naquele momento no dia em que nós ficamos sabendo disso, e olha como que é a nossa mente, lá tinham outros pais, com filhos de outros problemas, e eu fiquei quase 6 dias lá, 7 dias lá, sem me atentar para aquelas pessoas, porque eu queria saber da minha filha.
E aí aquele dia eu estava tão feliz, mas eu vi que tinha um casal que sentou ali num banquinho, saiu da salinha, que é da UTI, e foi para um outro lugar, e sentaram ali os dois. Naquele momento, naquele dia eu falei assim, nossa amor, olha, você vê, nós esperamos tantas palavras, tantas ligações, mas nós não tivemos nenhuma. E aí nós estávamos saindo, eu falei, mas graças a Deus, as coisas estão melhorando. E quando nós estávamos saindo, eu olhei aquele casal, e o Espírito Santo me incomodou, eles precisam de uma palavra. Eu falei, eu preciso de uma palavra, não eles. E aí eu estava saindo, quantos aqui de vocês já escutaram que mulher fala demais? Levanta a mão, vocês já escutaram que mulher fala demais? Isso é uma verdade, né? Mas o complemento dessa verdade é que na maior parte das vezes elas falam demais, porém elas estão certas, não é verdade? Então, eu estou saindo assim, a Lari olhou para mim e falou assim, amor, eu falei, oi. Ela falou, você não viu aquele casal? Eu falei, eu vi. Ela falou, você percebeu que eles estão num cantinho, tristes? Eu falei, eu percebi também. Ela falou, e por que você não foi lá? Eu falei, porque eu não sei o que falo para eles, porque eu estou na mesma situação que eles. Ela falou, vai lá falar com eles. E eu voltei lá, chamei eles para conversar. Naquele dia eles ficaram sabendo que eu era pastor. 6 dias eles não sabiam. E aí eu conversei com eles, falei com eles, orei com eles. E aí eu falei, Deus, eu não entendi nada. Eu todos esses dias esperando uma palavra, esperando alguém falar comigo, esperando alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí o Senhor me manda dar uma palavra. Eu não entendi nada disso. E ele quieto, sem falar comigo. E aí eu saí, passei no mercado de novo, eu estou no mercado, olha só isso. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você não quer orar por mim, não? Eu falei, por quê? Não, é que eu estou passando uns problemas lá em casa, umas dificuldades. Eu falei, vamos orar. Ele falou, mas pode ser agora? Eu falei, pode ser agora. Aqui. Eu falei, então vamos orar. E eu orei de novo, eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada. O que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? E queridos, quando Deus me levou para o texto de 2 Coríntios 12, 9, Ele diz assim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Queridos, preste atenção, nós estamos falando de graça. Sabe o que o Espírito Santo estava querendo dizer aqui? Eles precisam de uma palavra, porque eles não têm nada. Eles não são meus filhos ainda. Você já me tem, porque eu sou o seu pai. Queridos, vocês estão começando a entender o que é a graça de Deus? Vocês conseguem dimensionar isso? E aí, saindo de lá, eu comecei a pensar em tudo que eu passei lá. Porque às vezes nós falamos, fulano está na UTI, fulano está na UTI. Mas nós não sabemos o que é ter alguém que nós amamos na UTI na maioria das vezes. Ou nós não sabemos o que é ter um filho na UTI na maioria das vezes. Sentimento horrível. Mas até nesses lugares o Espírito Santo nos ensina. O que isso significa? O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Porque o Espírito Santo manda no livro de Hebreus a gente se aproximar do trono da graça. E que para a gente se aproxime e confie. Porque no momento em que a gente se aproximar, no momento da nossa fraqueza, nós vamos ter misericórdia até encontrar a graça. O problema é que quando nós temos necessidades, nós nos esquecemos de quem é o nosso Pai. Nós nos esquecemos de quem é o nosso Criador, o dono de todas as coisas. Nós começamos a olhar só para as circunstâncias. E aí acontece que eu comecei a pensar, depois ela em casa, no meu colo, eu falando, Jesus, eu não quero que a minha filhinha morre.
Aí eu comecei a declarar cura sobre ela, orar pelo coraçãozinho, orar pelos códigos genéticos, comecei a orar por tudo. E eu olhava para ela e falava assim: eu não quero que minha filha morra. E aí ele falou mais uma vez no meu coração: eu também não quero que os meus filhos morram. Só que é claro que eu estava falando de uma morte biológica, e ele estava falando de uma morte eterna. E queridos, eu comecei a entender, porque era uma dor, e ao mesmo tempo, se ela mexia um dedinho assim, eu falava: olha, ela mexeu o dedinho, você viu? Aí às vezes ela dava uma espreguiçada, isso aí era perto do horário de mamar, que ela estava com fome, aí tomava na sondinha, e aí eu falava: olha, está mexendo já, você viu? E aí às vezes ela queria abrir o olho, mas sabe quando você acha que vai abrir assim, não abre e fecha? E queridos, eu comecei a imaginar Deus olhando para nós, olhando para aqueles que ainda não são filhos, olhando para aqueles que estão condenados à morte eterna. Eu fico imaginando assim, claramente, né, para vocês conseguirem entender, eu fico imaginando em uma pregação assim, às vezes a pessoa dá uma mexida na cadeira, e ele olhando assim: será que é agora que ele vai ver? Será que é agora que ele vai se entregar? Será que é agora que ele vai? Será que é agora que ele vai mergulhar? Será que é agora que ele vai ver? E queridos, eu comecei a entender o amor de Deus por nós, porque no momento que a moça falava assim: pode ser cardíaco, eu falava: não, ela vai viver, não tem problema. Não, mas às vezes tem que fazer cirurgia, não tem problema, a gente dá um jeito. Não, mas às vezes tem que fazer fisioterapia, não tem jeito, mas vai dar certo. E aí eu começo a pensar assim, que não importa o que as pessoas digam de vocês: ah lá, tá vendo? É um mentiroso, preguiçoso, não faz nada, não leva as coisas a sério. Mas nesse momento em que as pessoas falam, Deus, Ele olha para você e Ele fala assim: mas vai ser meu filho, vai ser minha filha. Não, mas é um ex-presidiário, não sei o que, mas vai ser o meu filho, vai ser a minha filha. Não, mas é traficante, é prostituta, é relaxado, é rebelde, não tem problema. Ele fala: mas foi por você que eu morri. Queridos, nós começamos a ver que o que nós fazemos, preste atenção nisso, a graça de Deus, ela é imerecida. O nosso pecado matou o filho dele. O meu pecado matou Jesus. O seu pecado matou Jesus. Mas observe que Deus olhava para aquele momento, e eu comecei a olhar para o Cauã feliz, e para lá no oxigênio. E aí eu fico pensando, Deus olhando para Jesus, mas olhando para nós, olhando para Jesus, mas olhando para nós, ali sofrendo porque o filho dele estava morrendo, mas olhando porque nós íamos viver, orando para nós porque nós íamos ter vida, porque nós íamos poder ter vida eterna. Preste atenção que a graça não é aquilo que nós merecemos, não é pelo que nós fazemos. Sabe, às vezes eu já escutei várias pessoas falando assim: não, mas eu fiz, eu preguei, eu faço, eu chego no horário, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, preste atenção, a graça de Deus não é meritocrática. A lei era, você faz isso, você ganha isso, você não faz isso, você não tem isso. Isso era a lei. Mas Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos a nova aliança. Ele veio para que nós tivéssemos a graça, a imerecida graça, a infalível graça. E preste atenção, que nós estamos olhando para um Deus perseguidor. Danilo, por que um Deus perseguidor? Porque por mais que a gente tenta fugir, por mais que a gente tenta se afundar, por mais que a gente se prende no pecado, por mais que a gente pisa no nome de Jesus, Ele olha para a gente e fala assim: eu morreria de novo por você, filho. Eu morreria de novo por você, filha. Ei, preste atenção, não é o que você faça, não é você que me ama. Nós pregamos aqui
na última pregação sobre a segunda chance de Pedro. Isso é graça. Isso é graça. Você não recebe a recompensa do que você fez, mas você recebe a graça de alguém que te ama a tal ponto que ele entregou Jesus para que você pudesse viver. Para a gente encerrar, cadê o Dodô? Tá certo, Dodô? Não. Quero fazer uma dinâmica bem rápida, mas antes eu vou chamando aos poucos. Projeta para mim Mateus capítulo 20, por favor. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Vem uma pessoa aqui, pode ser você, Globinho, vem aqui. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele disse, pode vir aqui, Fabiano, você é o desocupado da praça, vem aqui. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Pode vir você também, Maria. Sobe aqui. E novamente saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda os que estavam desocupados. Ele perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? É uma resposta óbvia, né? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Agora, o Gabriel, sobe aqui você. Vai, Gá, para, rapaz, está com vergonha? O que é isso, mano? Sobe aí. Senão os caras vão jogar você no telão, é pior, corre aí. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas, que é o Gabriel. Globinho, você não foi o primeiro? Então você tem que ir lá, mano, me ajuda. Quem que foi o segundo? Não foi o Fabiano? Aí, ó, tá vendo? É que ao vivo tem que fazer ajuste, gente. E cada um recebeu 1 denário. Próximo. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Pode ficar aqui, de frente para a igreja, o Gala mesmo, a Maria, o Fabiano. Preste atenção. Aqui nós podemos aplicar dessa seguinte forma, que aqui nós estamos na lei. Olha, você faz e eu vou te pagar 1 denário, vou te pagar X, combinado? Na lei, você obedece, você tem, você não obedece, você não tem. Aqui, nós observamos que às 9 horas, ele já não fala o que ele vai pagar, ele fala que vai pagar o que for justo. Aqui, ele fala a mesma coisa, mas aqui, ele só manda ir trabalhar. Ele não fala que vai pagar nada, e nem ele pergunta quanto vai receber. Preste atenção, por que eu vou querer saber quanto eu vou ganhar, se o meu pai é o dono da vinha? Por quê? Isso é graça. Isso é graça. Ele trabalhou o dia inteiro, mas ele combinou um valor. Esse aceitou uma oferta,
eu vou te pagar o que é justo. A mesma forma para ela. Mas para esse não, estava desocupado o dia inteiro. Mas ele recebeu primeiro. Os últimos serão os primeiros. E ele não sabia quanto ele ia receber. Mas mesmo assim, ele foi. Já está acabando o dia. Eu não posso ir amanhã? Amanhã eu entro bem cedo. Não. Eles levantaram e foram. Para trabalhar 1 horinha. Sem saber se iam ganhar alguma coisa. Simplesmente porque eles foram convidados. Queridos, isso é graça. Esse é o convite que o Espírito Santo nos faz hoje, todos os dias. Se vocês têm necessidade, se aproximem do trono da graça, porque vocês vão encontrar misericórdia e graça. Nós estamos falando de um Deus que nos dá muito mais do que nós merecemos, e que nos ensina em cada detalhe. Quantos aqui já caíram? Eu já caí. Quantos aqui já caíram e tiveram que voltar? Quantos aqui? Levanta a mão. Todos nós somos pecadores, mas a graça de Deus não nos sentencia. Ela nos convida de volta para que nós não voltemos à velha vida. Quantos aqui se lembram da ministração de Pedro? Quando ele viu que ele tinha negado Jesus, que Jesus tinha acertado que ele ia negar, que ele tinha errado que ele não ia negar. Olha como o ser humano é. O que Pedro voltou a fazer? Ele voltou a pescar. Ele voltou para a velha vida. Por quê? Porque de fato ele era um pescador. Às vezes quando nós caímos, às vezes quando nós erramos, às vezes quando nós falhamos, a nossa natureza humana quer nos levar a ser a velha pessoa de novo. Mas Jesus novamente, ele olha e fala: volta, filho, eu te chamo de novo, e 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 de novo. E ele quer que a gente se aproxime do trono da graça essa noite. Sabe, às vezes você talvez é evangélico há bastante tempo, mas você fica se martirizando muito, você fica pensando o que os outros vão pensar de mim, se eu não fizer, eu não vou ter. Queridos, preste atenção, nunca foi nós que fizemos nada. A Bíblia diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Tudo é por meio dele, tudo é por meio da graça dele, tudo é por meio do amor dele. E eu posso falar para vocês, queridos, que quando eu olhava para minha filhinha, vive, não vive, não vive, e eu olhava para o Cauã, eu falava assim: nossa, mas ela vai brincar com o Cauã ainda. E eu fico olhando para Jesus assim, falando: não, filho, vem, existe uma família para você, eu tenho outros filhos também, e você não precisa, pode vir, filho. Existe graça para você, existe vida para você. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se elas vão apontar o dedo, não importa se elas vão criticar, não importa se elas não vão concordar, ou vocês acham que não vão ter os que vivem na lei? Senhor, mas você acha justo eu trabalhar o dia inteiro, e ele nem trabalhou e ganhou a mesma coisa do que eu, e ganhou primeiro ainda? É porque as pessoas que têm a mente da lei não conseguem compreender e confiar na graça de Deus. Mas eu quero que você conheça a graça de Deus essa noite. Durante essa canção, eu quero que você venha para cá, porque eu quero orar com você.